Antes desse vídeo começar, eu queria dar uma palavrinha do patrocinador dele, então se você puder ficar aqui um tempinho, você vai me ajudar demais a custear a produção dos meus vídeos, beleza? É rapidinho, você não vai se arrepender. Vocês sabem que o Filmora é um patrocinador muito recorrente aqui do canal. Isso porque talvez ele é uma das melhores opções pra você que tá querendo começar a editar os seus conteúdos ou produzir conteúdo pra internet e acha editoras de vídeo uma parada extremamente complicada e difícil de se entender. Porque é mesmo. E aí que o Filmora entra em cena. O Filmora é um bom editor de vídeo pra você que tá começando a produzir seus conteúdos justamente porque ele é mais intuitivo do que qualquer outro. Agora com o Filmora 13, a mais nova versão do Filmora, eles adicionaram um monte de funcionalidades que vão fazer a sua criação ser muito mais rápida, efetiva e intuitiva, além de te dar muita liberdade nesse processo. Você agora pode usar o Filmora na mais nova versão deles para utilizar as ferramentas de criação por IA que eles têm. Uma das mais interessantes é a de editar vídeos utilizando IA. Como, por exemplo, se você não tem tanto tempo ou não tem as manhas de procurar música pro fundo dos seus vídeos, e que é uma solução muito mais rápida para isso, você pode usar a ferramenta de criar músicas usando IA do próprio Filmora, e com alguns cliques escolhendo a duração da música e meio que o estilo que você quer que ela tenha, você consegue criar uma música e você não vai precisar perder tempo procurando até os confins da internet pra achar aquela música perfeita pro teu vídeo. Outra parada muito útil que veio com essa incorporação de aspa dentro do Filmora é a possibilidade de você cortar o teu vídeo baseado em texto e não do jeito tradicional que todo mundo faz há muito tempo. Você pode mandar a IA tentar reconhecer o áudio do seu vídeo e com isso ela vai te entregar um texto com tudo que foi falado dentro do seu vídeo, onde pra você cortar e tirar partes dele que você não gosta, basta você simplesmente apagar o texto como se você estivesse corrigindo uma redação. Se você apagar uma parte que você não quer do texto, ela some do vídeo como se nunca tivesse acontecido. Tem bem mais funcionalidades que chegaram nessa última atualização do Filmora 13, assim como tem mais que vieram em outras versões que eu também falei. Então se você gostou do que eu te mostrei e você quer dar uma olhada nessas ferramentas novas que estão ali justamente para te ajudar a criar coisas melhores, todos os links pro Filmora 13 vão estar aqui na descrição, assim como o concurso que eles estão promovendo do Growth with Filmora, onde você pode concorrer escolhendo um dos dois temas que eles estão promovendo e assim concorrer a prêmios, beleza? Tá tudo aqui na descrição para você saber, assim como o link para você baixar o Filmora 13 de graça, beleza? Muito obrigado Filmora por patrocinar o vídeo de hoje e vamos pro vídeo. Tem alguns anos já que volta e meia eu sempre me pego pensando sobre Cyberpunk 2077. Mas não é sobre isso daqui. Muito menos isso daqui. E sim sobre o que ele conseguiu fazer como um todo, sobre o que é Cyberpunk 2077 de verdade. Aqui vai uma curiosidadezinha bem pequena sobre o Zinho que vos fala. Eu adoro história triste, do tipo que me destrói por dentro. Esse é um tipo de história que eu acho muito beneficiado por você poder interagir com o mundo e se apegar a personagens e acontecimentos, mais do que qualquer outro gênero ou tema. Porque eu acho que ela, mais do que qualquer outro, consegue criar uma certa conexão entre você e o jogo. Quando a história progride, tudo é muito mais real, parece que você vive aquele momento e você consegue sentir a dor da pessoa que tá do seu lado e que tá compartilhando desse momento com você. E eu curto muito isso, tá ligado? Quando você tá jogando Firewatch, por exemplo, e começa a escutar história triste atrás de história triste de uma guarda florestal que você nem sabe como é o rosto, mas você passa a se importar com aquele personagem e dividir um momento ali com ele. E acontece que Cyberpunk é uma dessas histórias bem difíceis, bem chocantes e que te colocam pra pensar por um tempinho, mas que não fazem isso de uma forma normal. E é isso que sempre me deixou com uma pulga atrás da orelha quando a questão era esse jogo. A história é sobre o ou a AV, um personagem que vive no mundo de Cyberpunk, onde as pessoas cultuam você se arriscar e fazer coisas absurdas pra ganhar um nome e ascender na vida. E no fim ele só aprende quanto que tudo isso era uma mentira deslavada pra fazer todo mundo se enganar com a cidade e ele acaba tendo que lutar pra encontrar uma cura pro problema que ele desenvolveu em um desses feitos de tentar mudar a vida dele. E desde que Cyberpunk 2077 existe, eu sempre fui muito fascinado sobre o quanto a história desse jogo, por mais que seja totalmente maluca e cheia de explosão e gente extremamente entupida de mortificação corporal, é ao mesmo tempo muito bem pensada e real. Era tudo muito cru, tudo muito sem cerimônia e cruel. E a realidade é que é cruel mesmo. Não só Cyberpunk 2077, como a ideia inteira do Cyberpunk, caso você não saiba, isso é um subgênero e não foi Cyberpunk 2077 que inventou. É uma bomba carregada e intencional de filosofia sobre o colapso da sociedade com um avanço absurdo e desenfreado da tecnologia, ajudando todo mundo, inclusive esse próprio colapso, mais conhecido também como nosso futuro. O mundo desse jogo é um mundo maldito, mas não é só isso que importa nele. 2077 olha pra gente e mostra que tem algo além de ser cruel, além de ser o ser humano mais terrível do mundo e cometer as maiores atrocidades em busca de subir na vida. Além de ser sobre não ter um futuro. Eu acho que Cyberpunk 2077 é sobre você olhar na cara da morte e mandar ela se fuder com um sorriso no rosto.
Quando você começa esse jogo, dependendo de qual caminho você escolhe, você tem alguns motivos diferentes do porquê, mas o lugar que você sempre vai parar é basicamente o mesmo. A Night City, ou São Paulo pros mais íntimos. Ela é uma megalópole gigantesca que o jogo inteiro se passa dentro e ela é a definição mais pura de uma fábrica de sonhos. Pelo menos pra todo mundo que escuta falar dela fora da cidade. Night City é a cidade das lendas, a cidade onde mercenários lutam entre si e contra a própria cidade pra conseguir subir até o topo da sociedade de Night City, que seria virar a lenda da cidade. As lendas de Night City são uma mitologia, entre aspas, muito interessante de você se prestar atenção porque é onde anda todo o combustível que mantém essa fábrica de sonhos e promessas que é Night City. Pra você se tornar uma lenda de Night City, você tem que fazer um feito muito grande, algo que te faça ser lembrado por todo mundo por muito tempo. E você chega a conhecer algumas pessoas que fizeram esses tais feitos e se tornaram lendas, cada um da sua própria forma. A Rogue Amendiers é uma das poucas lendas vivas de Night City que ainda existem e foi a que fundou a Afterlife. Esse bar no meio da cidade que é o berço de todo mercenário que quer se tornar uma lenda da cidade. E o ponto de encontro deles também. Outra dessas pessoas que você conhece é o Adam Smasher, sim, o do anime, ou o próprio Johnny Silverhand, que é talvez um dos maiores exemplos de uma lenda de Night City. Só que ele não tá bem vivo, né? As lendas de Night City são pessoas que às vezes são só bizarras e brutais e perigosas e por isso eles se tornaram lenda. E às vezes eles fizeram coisas gigantescas que fizeram eles ser lembradas e por isso eles viraram lenda também. Não tem muito uma explicação muito certa sobre o que é ser uma lenda de Night City, mas por existirem diversas pessoas com diversas capacidades diferentes que se tornaram lendas, dá pra se dizer que cada um é uma lenda do seu respectivo nível, porque tem pessoas que são muito mais perigosas que outras, que também são lendas. Uma dessas lendas ultra perigosas de Night City é o Rach Bartmoss. Ele é um hacker muito famoso dos anos 2000, que lá pra 2020, mais ou menos, ele foi o responsável por simplesmente corromper a internet inteira. Não, eu não tô falando de um banco de dados, ele corrompeu a internet. O Bartmoss tinha descoberto um tipo de inteligência artificial independente de qualquer pessoa e usou isso para criar um vírus chamado Rabbids. Um vírus extremamente perigoso que conseguiria infectar qualquer máquina e se espalhar sozinho. O ataque do Bartmoss corrompeu coisa de 78% da internet inteira. Esse ataque foi tão gigantesco que ele destabilizou o mundo inteiro e forçou a existir hoje em dia uma parada chamada Black Wall, que é tipo um sistema de proteção criado por uma empresa chamada Netwatch para manter tudo que tinha sido infectado por esse vírus fora da barreira, incluindo uma grande porção de dados e tecnologia que foi simplesmente perdido com o tempo porque ninguém sabia como refazer, uma vez que os dados disso estavam no lugar que foi infectado. E como não tinha muito como conter isso, o jeito era simplesmente aceitar que muita da tecnologia do mundo foi simplesmente perdida nesse ataque e que hoje em dia tecnologias muito antigas são tipo relíquias que ninguém sabe mais fazer. A Blackwall é uma parada muito constante na história de Cyberpunk, você vê ela algumas vezes enquanto você tá progredindo na história, mas isso é bom deixar explicado porque ele vai ser mais útil mais pra frente. A questão é, numa cidade onde o cara que provavelmente é o terrorista mais perigoso e que destruiu uma sociedade inteira sozinho é vangloriado por ser uma lenda, mesmo se nada do que ele fez foi bom, a intenção por trás era boa, mas a execução foi um lixo. É óbvio que a vontade de ter esse status de ser uma lenda é o que contamina a vontade de praticamente todo mundo dentro dessa cidade. O V, o personagem principal de Cyberpunk, entra nessa de virar um mercenário por causa dessa ideia de se tornar uma lenda, de subir na vida, de ser alguém respeitado. E ele encontra o melhor amigo dele, o Jack Wells, por causa dessa mesma vontade dele ser alguém, de ser uma lenda que é lembrada, de ter uma bebida com o nome dele na Afterlife, que era uma coisa que só lendas que morriam poderiam ter. Isso, marido. Não é qualquer cidade. Morgan Blackhand, Andrew Wheeland, Adam Smasher. As lendas nascem aqui. Só que a realidade do que é essa vida que esses dois seguem cai muito rápido em cima deles quando, bom, os dois morrem. O Jack é baleado e perde a vida na rota de fuga. E o Jackson? Tá lá no carro? É, tá lá. Morto. O V é atraído e assassinado pelo próprio contratante dele porque eles chamaram a atenção demais. Não dá pra arriscar, velho. Jack, que merda é essa? Parece que eu escolhi o boi na sombra. E como esses dois são só dois ratos de rua aleatoriamente da mercenário, é mais fácil sumir com eles do que lidar com o que eles trouxeram. Só que a história, obviamente, não acaba aqui. Olho pra vocês. Gente morta, andando, falando. Quando eu digo que Cyberpunk é um dedo do meio pra morte, eu não digo isso só no sentido de o personagem principal tá morrendo. Eu acho que morte no universo de Cyberpunk é uma parada muito desafiada a todo momento, e também completamente sem importância. O trabalho de todo mundo dentro desse jogo parece perigoso de certa forma, desde os mais óbvios como políticos e criminosos, até uns que parecem ser inofensivos e sem nenhum tipo de problema, como vendedores de rua ou pessoas que trabalham com neurodança. E isso é uma característica que vem muito da própria cidade, do próprio universo de Cyberpunk. Tudo aqui é muito imprevisível, perigoso. Cada rua é controlada por algum tipo de gangue diferente, independentemente se tu tá nas partes mais ricas da cidade ou nos cantos mais abandonados pela sociedade, é impossível te fugir da ideia de que a morte tá em todo canto por aqui.
Isso faz parecer que não só os personagens que a gente encontra no nosso caminho, mas praticamente toda pessoa comum em Night City não tá exatamente vivendo em Night City. Eles estão mais sobrevivendo. Seja colocando uma clínica no fundo de quintal de uma loja de bugiganga e misticismo, como é o Vicky e a Misty, até tendo que mudar pra uma localização mais perto da cidade pra conseguir uma grana e manter o seu grupo de nômade que tá fudido de grana. Seja dentro dos lugares mais lotados e cheios de pessoas, até o deserto no redor da cidade, ninguém escapa das garras de Night City. E Cyberpunk começa a mostrar muito isso pra gente quando vê a corda do pequeno coma que ele teve depois de ser baleado na cabeça. Depois de toda essa desgraça gigantesca que aconteceu com o V, a gente consegue olhar pra toda essa perspectiva e todo esse misticismo sobre ser uma lenda da cidade com uns olhos até que um pouco mais claros. Na verdade, toda essa ideia de vamos vencer na vida e se tornar os mercenários mais picas da cidade é a mesma mentalidade que mata todo zero à esquerda que quer ser alguém na vida nessa cidade, ou que acha que é alguém. E olhando pra trás, na verdade, uma das cutscenes iniciais do jogo, se você começa pelo caminho de marginal, é você ser ameaçado enquanto você tá num carro de um dos caras mais poderosos da cidade por um bandido zero à esquerda que aparece e aponta um cano na cara do V e do padre. E a resposta que o padre dá pra ele é que não tem importância, não precisa vir atrás dele, porque semana que vem esse cara vai estar morto e vai ter outro pra repor o lugar dele. E aí que tá, toda essa parada teve muito escondida em plena vista da gente até a gente começar a olhar pra trás e perceber o quanto que isso é uma furada. E eu consigo desenhar perfeitamente essa característica da quebra de expectativa da cidade, porque até a gente cai como um patinho nessa história. O V, meio que se cegando de todos os riscos que era mexer com a própria Arasaka, acabou voando muito perto do sol e terminou com uma bala na cabeça e uma tecnologia secreta que colocou a mente do Johnny Silverhand, um psicopata maluco de 2020, na cabeça dele. E que também entra nessa junto com ele porque ele tá contra a vontade dele, roubando o corpo do V para virar ele. Porque é assim que esse chip funciona. E parabéns! Esse é teu prêmio de Night City. E por causa disso eles fazem questão de pegar pedacinho por pedacinho da nossa ambição, vontade de crescer e começa a mostrar o quanto que na verdade ninguém vai ser feliz nessa cidade. Um dos melhores exemplos disso é a personagem chamada Judy Alvarez. Ela é uma garota que mora em Night City, além de provavelmente uma das melhores e mais bem construídas personagens dessa história inteira. É uma dos que eu mais me apeguei enquanto eu jogava. Ela é do tipo extremamente desconfiada com tudo. É muito difícil de fazer ela confiar em qualquer pessoa que seja. A única que conseguiu realmente amolecer o coração da Judy foi a Evelyn Parker. Judy já me ajudou várias vezes. Tá sempre comigo. Eu confio nela. E acontece que, depois do prólogo, quando o V volta à vida, uma das paradas que a própria Judy conta pra gente é que a Evelyn desapareceu. Depois que a gente foi presumido morto e o Relic foi roubado, a Evelyn sumiu um tempo depois, deixando a Judy sozinha, sem notícia, sem aviso. Simplesmente sumiu do mapa. Então, ela, por puro desespero e falta de rumo pra ajudar a amiga dela, passa a confiar na gente pra tentar ajudar e encontrar a Evelyn. A gente vai encontrar ela. A gente vai encontrar o que sobrou do corpo dela. E a gente realmente faz isso, a gente investiga lugares que ela passou, pessoas que ela conhecia, possíveis sequestradores, enfim a gente encontra ela em um galpão abandonado servindo de cobaia para uma gangue de rapineiros, ladrões de tecnologia corporal. A gente consegue resgatar ela a tempo e pegar ela ainda viva, mas não pegar a mente dela intacta. Infelizmente os traumas que ela sofreu enquanto ela desapareceu e ninguém se deu conta, destruíram a mente dela de uma forma que deixou ela em um estado de trauma incomunicável. A Evelyn tinha quebrado além do reparo. E isso ficou meio evidente depois que, bom, ela decidiu acabar com tudo isso. Preciso informar uma morte acidental. Não. Nenhum perigo iminente. Um suicídio. Isso tem muito impacto na vida da Judy. Mandaram deixar ela no gelo até amanhã. Dá pra acreditar nessa porra? Bem-vinda a Night City. Onde teu endereço fala mais sobre você do que qualquer outra coisa. Dá pra perceber isso nitidamente em conversas depois e como ela precisa de um tempo pra processar toda essa informação. Ela foi muito longe da liga dela e ela se esforçou muito pra tentar encontrar a amiga dela, mas ela não deixa isso abalar ela. Claro, um baque de uma amiga é algo gigantesco na vida da pessoa, mas ela é forte o suficiente pra buscar a vingança contra o que fizeram isso com ela e tentar pelo menos prevenir que isso aconteça mais uma vez com mais pessoas. Essa é a intenção que ela e o V têm na hora de eles atacarem uma balada em Night City que é controlada por uma gangue local, porque esse era o lugar que a Evelyn trabalhava antigamente e que muitas das pessoas lá estão constantemente em perigo por serem ameaçados por esses membros de gangue, e o chefe delas que é um pau no cu e que ajudou a encobertar o sumiço da Evelyn. Esse esforço é pra tentar tirar esse lugar das mãos dessas gangues e conseguir construir uma vida melhor pra essas pessoas que trabalhavam lá. Uma vez que a Judy acha que esse lugar estaria em mãos melhores se eles estivessem na mão das Mox, que é uma das gangues da cidade. A ideia é meio arriscada, ainda mais se você pensar que é um grupo de pessoas muito pequenas tentando mexer com uma gangue inteira da cidade. Mas se eles conseguirem fazer isso, eles vão conseguir ajudar imensamente
imensamente todo mundo que trabalha lá. E é meio que nisso que ele se mantém. E a gente consegue fazer isso. Com muito esforço e força de vontade, a gente consegue articular um plano com uma das pessoas que trabalham de dentro pra lá pra trair o cara e conseguir tirar esse negócio da mão da gangue que tava lá. Tudo isso pra algum tempo depois a Judy mandar uma mensagem pra gente falando que esse esforço que a gente fez foi meio inútil. Porque acontece que a gangue, obviamente, foi atrás de atacar de volta e eles conseguiram matar boa parte das pessoas que estavam lá e outros entraram em coma. É isso que eu tô querendo dizer. Qualquer tipo de micro esperança que você pode ocorrer é automaticamente aniquilado com mais desgraça dentro do jogo. Como se pra algo bom acontecer, ele precisa ser devolvido depois com algo pior ainda. Essa é a natureza dessa cidade. Pra Judy, essa cidade representa tudo que foi tirado dela, em todos os sentidos. Além desse amontoado de coisa ruim que aconteceu com amizades e pessoas que ela se importava muito recentemente, a Judy nem era necessariamente uma residente de Night City. Ela vivia antes em Laguna Bend, uma área rural aos arredores da cidade que foi comprada completamente por uma empresa e transformada numa reserva de água, inundando a cidade inteira, deixando as pessoas com basicamente duas possibilidades. Ou você aceita ir embora, ou você fica e se afoga. Interessante essas opções, né? Inclusive, isso vira um momento muito interessante com a Judy depois, porque ela convida a gente pra brincar de Cuba nesse lugar e dá uma passada pra ver essa cidade completamente embaixo da água que ficou parada no tempo desde então. E a gente passa por esse lugar inteiro andando, vendo, com ela conversando sobre o passado dela, em um lugar que ficou praticamente parado no tempo. Essa é uma das características que conecta todo personagem de Night City, todo personagem de Cyberpunk na minha visão. Desde os mais bem-sucedidos até os mais fudidos da cabeça e desgraçados. Todo mundo perdeu algo pela influência de Night City. Até a motivação principal dessa cultura de mercenários, a pessoa que ajudou a forjar o ser uma lenda em Night City. Johnny Silverhand, a lenda mais famosa da cidade e um roqueiro fracassado e frustrado, como todo mundo nela também. Em Night City, o Johnny é como se fosse a estrela que inspira todo mundo a ser igual a ele. Ele é a lenda que fez a parada além de todo mundo e conseguiu jogar uma bomba atômica na Torre Arasaka. Esse feito assombra o Johnny dentro do jogo desde morto, uma vez que ele ainda é muito obcecado com destruir a Arasaka e os caralho e tentar derrubar ela a todo custo. Chega até a ser bizarro o quanto que ele é obcecado com isso. Porra, que dia merda, eu acho que eu vou fumar. Perfeito, V. Me parece um bom momento pra explodir a Torre Arasaka. E o pior de tudo é que o Johnny é só um produto do mundo que ele vive. Ele tá certo em ser desse jeito. Difícil é não ser assim nesse mundo. Mas durante a campanha e conforme você e o Johnny vão se tornando cada vez mais amigos e próximos um do outro, ele começa a olhar pras coisas de uma forma mais sentimental. Muito disso porque o Relic tá apagando as memórias da V e eles estão meio que se fundindo na mesma personalidade. Então o Johnny começa a herdar uns traços do V ao mesmo tempo que o V herda uns traços do Johnny. Mas essa mudança na personalidade do Johnny serve muito mais para mostrar o quanto que ele era um arrombado. O Johnny esse tempo inteiro sempre foi um arrombado de primeira mão, com todo mundo que ele conhecia. Seja as pessoas que mais amavam ele por quem ele era e que mais apoiavam ele, até relacionamentos passados, amigos do peito dele que eram da banda dos samurais que se partiram depois e que também tem suas histórias de entender o que a cidade tirou deles. Ele sempre usou todo mundo para conseguir as coisas que ele queria e nunca sequer tratou essas pessoas bem. E o engraçado disso é que ele percebe isso depois que ele te conhece. Quando tu disse que decepciona teus amigos, tava falando da Rogue? Da Rogue, da Alt, Gary, Santiago. Tanto que boa parte desse jogo é o V e o Johnny andando por aí, consertando as merdas que o Johnny fez no passado com as pessoas. Um detalhe que vai ficar meio esquisito aí é que ele faz isso literalmente tomando o corpo do V. Então o V toma uns remédios, buga um pouco, e daí vira o Johnny Silverhand, onde é tipo a mente do Johnny no corpo do V. Aí depois eles voltam ao normal. Às vezes conseguindo recuperar parte dessa relação e parte dessa amizade com pessoas que eram muito importantes pro Johnny e ele não se ligava disso. Às vezes entendendo que era tarde demais pra reviver uma memória de uma vida atrás praticamente. De qualquer forma, a mudança do Johnny pra uma pessoa que entende as merdas que ele fez no passado e o tempo que ele perdeu nessa obsessão absurda sobre a Arasaka é muito interessante de você se ver. Em um dos momentos que é o meu momento favorito dentro desse jogo, onde eles estão em um lixão abandonado em cima da cova do Johnny, que foi enterrado em um terreno baldio de uma área industrial abandonada da cidade, ele abre o coração dele pra você e ele pergunta o que ele ganhou gritando Chipinin em um palco lotado de pessoas que não sabiam o que queriam da vida e que não tinham nenhum tipo de futuro, enquanto ele olha pro túmulo dele que é só um pedaço de concreto em um monte de lixo em cima, numa área abandonada da cidade. Olha, eu não vou mentir, eu sei que eu fiz muita cagada na vida. Eu decepcionei ou usei todas as pessoas que confiaram em mim. Fui um desgraçado, egoísta e teimoso. Mas consegui fazer uma coisa: não foder a porra da relação que a gente criou. Esse momento é tão
perfeitamente construído porque ele te faz questionar realmente o que é ser uma lenda em Night City. É literalmente ser um nome morto pelo qual as pessoas podem olhar e falar que querem ser igual a você, pra morrer igual a você também. É como o próprio anime do Cyberpunk diz. Você não vira uma lenda em Night City sobre como você vive a sua vida, e sim como você morre. E pra algumas pessoas, isso não é um futuro que vale a pena. E claro, a importância da influência do Johnny Silverhand dá pra se ver até hoje. O que o Johnny conseguiu gritando nos palcos é simplesmente criar um movimento contra essas corporações e expulsar pessoas da cidade delas porque eles compraram o lugar. Mas ao mesmo tempo, a vida de alguém com esse tipo de importância é sempre meio amarga. No fim, você meio que vira uma inspiração pra mais pessoas se matarem em troco de conseguir um nome, de serem notadas. O Jack Wells, o nosso amigo que morreu no assalto ao Relic, mesmo que o assalto tenha sido um fracasso, ele conseguiu o que ele queria. Ele é uma bebida na Afterlife, assim como o David Martinez, se isso vale de alguma coisa. E essa realização eu sinto que é uma coisa que todo personagem dentro de Cyberpunk tem de uma hora ou outra. De formas diferentes, obviamente, uma vez que nem todo mundo que você conhece dentro da história de Cyberpunk quer ser uma lenda de Night City, mas todos eles entendem como que essa cidade te puxa pra ela e mente pra você, pra te fazer querer uma coisa dela que nunca você vai conseguir. Mas que todos dá pra você se resumir nesses momentos onde você tá sentado e contemplando a vista e conversando sobre algo que não é o pico, tiroteio e barulho de carro batendo e bomba, é só finalmente um momento calmo numa cidade tão movimentada e problemática, onde sempre tem alguma coisa ruim acontecendo. Às vezes eu acho que é só eu que me perco em quão fascinante é esses momentos específicos do jogo onde você tá parado com algum personagem conversando sobre alguma coisa séria. No ponto onde eu sempre espero um novo desse acontecer e eu adoro cada segundo deles enquanto eles acontecem. Eu só não sei. Eles são muito reais pra mim. Se tu comparar com tudo que a gente vê durante o jogo, eles são os únicos momentos onde os personagens têm uma certa clareza sobre quanto eles são sendo eles de verdade sem se preocupar com mais nada. Ou até se preocupando, mas pensando sobre isso de uma forma aberta, pensando no que eles são, no que eles se tornaram, no que eles vão fazer. Mas a pergunta que cresce com tudo isso, sabendo como o mundo funciona e como Night City tem a capacidade de tirar todos os teus sonhos e te fazer morrer triste, é o que você faz a respeito disso. Eu sempre achei a história do V, o personagem principal no meio de tudo isso, muito interessante. E, tipo, ele era um cara que saiu do nada, que entrou na cidade pra tentar se tornar uma lenda e ele conseguiu, com um assalto que era pra mudar a vida dele, um tempo limite pra hora dele morrer. E desde então, em meio a procurar um jeito de se curar, que ele se recusa a aceitar que não existe, ele também ajuda muita gente no processo com seus próprios problemas e suas próprias questões dentro desse mundo. Claro que inicialmente ele ajuda pessoas como a Panam porque ele precisa da ajuda dela pra derrubar um avião de um cara que ajudou a montar o Relic e se beneficiar com isso também. Mas fazer coisas como ajudar o Carrie Aerodyne, o amigo do Johnny que foi largado por ele também, que se tornou um astro muito famoso e vazio, ele fez simplesmente porque ajudar o Carrie faria o Johnny ficar mais em paz com ele mesmo. O que o V tá tentando cumprir aqui durante a história é uma tarefa quase que impossível. E ele sabe que é quase impossível. Ele tá tentando, depois de ter sido morto, salvar sua identidade de ser apagada por uma parada que tá corroendo a mente dele, e ninguém sabe como que reverte isso porque era um protótipo de uma operação super secreta da Arasaka. E por mais que ele tenha noção e ele saiba que o caminho pra a cura dele possa nem existir, até ele esgotar o último pingo de energia que ele tem, ele não se deixa afetar por isso. E o fim de Cyberpunk você provavelmente sabe que não é nada feliz. Nenhuma das opções é de verdade satisfatória ou vou te dar alguma resposta pra coisas que você quer ter resposta, porque você passou muito tempo jogando aquilo e não queria que o final fosse tão doloroso. Mas isso não é mais a questão de ser o final da história, é questão de que a cidade é assim. Eu pensava até então que a moral de Cyberpunk 2077 é que não tinha final feliz nessa história. Não tem final feliz pra esse tipo de gente. Acho que o que eu queria era, sei lá, um final feliz pra todo mundo. Ah, é? Pra gente como a gente. Cidade errada, povo errado. E não vai ter mesmo, porque esse é o preço a se pagar por essa vida. Só que depois de um tempo eu tive um pensamento um pouco diferente. A DLC de Phantom Liberty do Cyberpunk abriu um novo horizonte sobre esse assunto pra mim. Essa DLC é sobre uma parte de Night City que é controlada por uma gangue que manda na cidade como se fosse um governo local de criminosos. A gente entra nessa história quando a gente recebe uma ligação de uma garota chamada Songbird, que fala que ela precisa da nossa ajuda e que ela pode resolver o nosso problema, ajudar a gente a se curar da doença do Relic. Acontece que a ajuda que ela tá se referindo é salvar a presidente dos novos Estados Unidos da América, que tá aparentemente um avião hackeado indo em direção pra Dogtown pra ser sequestrado. Você precisa ajudar ela a sair dali. Essa história começa com a gente resgatando a presidente, ajudando ela a sair desse monte de destroço e caos que ocasionou pro avião dela ter batido em Dogtown, e depois passa em ser a gente indo resgatar a própria Songbird, que também era uma agente da presidente que tinha sido capturada enquanto a gente tava tentando ajudar ela a fugir. E antes da gente conseguir tirar a presidente da cidade a salvo, ela não confiava muito que a gente ia conseguir fazer isso sozinho, de salvar a Songbird. Então ela pede ajuda pra
2 outros agentes que estavam escondidos dentro da cidade esse tempo inteiro pra ajudar a gente a salvar ela, o Reed e a Alex. Esses 2 são agentes da FIA, Sim, CIA, só que com F. que serviram os novos Estados Unidos da América em uma missão anos atrás e que ficaram pra cá escondidos nessa cidade quando a missão deu errado e eles tiveram que ser desligados da agência, até que os esforços deles sejam chamados de novo. Então eles estavam esse tempo inteiro de tocaia escondido em algum lugar dentro dessa cidade. E o motivo de ter tanta gente mobilizada nessa situação pra resgatar uma agente em específica é que a gente descobre depois que a Songbird não é uma agente comum, ela é praticamente uma arma. A Songbird é uma das melhores trilha-redes que existem no planeta Terra, sendo uma das poucas pessoas que conseguem entrar na Blackwell e interagir com ela. O sistema de defesa da Netwatch, que foi criado por causa do ataque do Bartmoss, e hackear coisas nesse ambiente pra conseguir manipular as coisas do mundo real. Caso ela caia em mãos erradas, isso pode ser um problema pra muita gente. Só que enquanto a DLC progride, enquanto a gente vai tentando contato com a Songbird, enquanto ela tá capturada por sabe-se lá quem, a gente descobre que na verdade tanto o plano do avião da Myers cair exatamente em Dogtown, quanto a captura da Songbird foi planejado por ela mesma. Porque ela queria roubar algo que só o comandante da cidade de Dogtown tinha. Porque esse algo conseguiria curar uma condição dela. E é daí que veio a proposta dela pra V. A Songbird não queria que ela trabalhasse pros novos Estados Unidos da América. Ela queria a ajuda da V para as duas conseguirem se curar do que elas tinham. A Songbird, um agente dos Estados Unidos, traiu os Estados Unidos pra conseguir se libertar. Pra Myers, pros Neua, eu não passo de uma arma. Uma ferramenta para chegar do outro lado da barreira negra. E as ferramentas nunca decidem quando parar. E por causa disso, esse plano inteiro da presidente dos Estados Unidos junto com a Alex e com o Reed não poderia acontecer. Porque eles justamente iam trazê-la de volta pros Estados Unidos. O Reed e a Alex são agentes do governo. Eles mais do que todo mundo sabem o sentido de fazer o juramento pro medalhão de serviço. Coisa que a gente até tem a oportunidade de fazer, mas dá pra escolher negar esse juramento. Afinal, onde que governos e instituições ajudaram o V a chegar até aqui? Eles são militares formados e vividos nisso. A vida inteira deles basicamente gira em torno do serviço deles com os Neua. Só que aí que tá. A Songbird, mesmo sendo uma agente do Neua também, ela é aquele clássico clichê do hacker que era esperto demais e que conseguia invadir qualquer coisa com muita facilidade, então isso atraiu o olho do governo um tempo depois. O governo bateu na porta dela, ou mais especificamente o Reed, um agente já naquela época, e ofereceu uma pequena escolha pra ela. Ou tu se junta aos Neua, ou você vai apodrecer na prisão. Ela nunca quis fazer parte dos Neua, nem nada disso, mas ela não tinha muita escolha. Não dava pra ser livre sendo quem ela era e o que ela sabia fazer. Ela sempre estaria presa a alguma coisa, porque caso ela não tivesse se afiliado junto com os Neua em missões onde ela ia ter que usar cada vez mais esses poderes dela, ela iria estar dentro da cadeia, ou pior, ela ia estar morta. Inclusive, em muitos momentos dentro dessa DLC, a gente consegue perceber que o Reed se importa demais com a Songbird. Além da missão dele, que é resgatar ela, ele se importa em um nível pessoal. Em flashbacks, a gente descobre o porquê. Ele se importa tanto com a Songbird porque foi ele que colocou ela nisso. E por mais que eles não sejam família de verdade, o Reed se importa com a Songbird como se ela fosse a filha dele. Só que ele nunca se deixou pensar um pouco além disso pra pensar o que seria melhor pra filha dele. Se seria ela ser livre ou se é ela tá junto com os Neua. Porque ele é um agente que, acima de tudo, se importa muito com um juramento que ele fez. A doença que tá lentamente matando a Songbird é a doença da Blackwell. A Blackwell é um ambiente infestado por um vírus que se espalha a todo momento e destrói qualquer coisa que tenta entrar dentro daquele lugar. E por mexer tanto com isso, ela ficou infectada com esse mesmo vírus que corrompe as pessoas. E ele tá tomando lentamente conta dela, apagando todas as memórias delas, fazendo ela esquecer quem ela é, até ela fritar. Às vezes, eu perco o controle. Ou sinto que tô me entregando a outra pessoa. A sensação é horrível. E isso só é assim porque a Myers usa ela como se fosse uma arma para ter acesso a uma parte da internet que todos os governos mundiais entrarem em consenso de que nenhum governo deve mexer. Então entrar na Blackwell é o equivalente a você cometer um crime de guerra. Se o mundo soubesse que a Myers mexe com a barreira, isso provavelmente custaria o cargo dela. Porque essa barreira não é brincadeira. Se alguma coisa acontecer com ela e a barreira cair, é a mesma coisa que declarar o fim da sociedade. A internet inteira acaba. O ciberespaço inteiro acaba. Por isso a Songbird não pode ser livre. Porque se ela for livre e abrir o bico, ou se ela for livre e continuar usando a Blackwell, acabou pros novos Estados Unidos da América. Só que se ela se manter nas garras dos Neua, ela vai morrer pra infecção. Só que aí que tá o dilema da coisa toda. A Song nunca vai ter uma liberdade de verdade se ela estiver no braço do Zewa pra sempre. O Reed não consegue nem confirmar de que ela vai ter a cura de verdade, que eles não vão só tentar circunventar essa doença e continuar usando a Songbird. E é nisso que se dá a maior escolha dessa história inteira. Você vai pela liberdade de uma pessoa, ou você vai no que seria tecnicamente melhor pra todo mundo, incluindo você. A escolha certa.
Eu sei o que eu escolhi nesse momento. Eu escolhi trair o Reed e os Newa, porque isso me pareceu o mais certo a se fazer. Se você toma esse rumo na história, você e a Songbird viram os inimigos número 1 dos Estados Unidos. No sentido de que eles tentam te parar de toda forma possível pra vocês nunca conseguirem chegar onde vocês precisam chegar, que no caso é uma clínica na Lua. Depois que a gente consegue roubar o que a gente precisava roubar, a gente foge com a Songbird daquele lugar enquanto tudo explode e a Alex e o Reed tentam chegar na gente. Mas por causa das propriedades da Blackwall que a Songbird ainda consegue usar mesmo se desgastando um monte pra fazer, ela consegue corromper o terminal e as portas pra travar eles enquanto eles fogem, às custas de quase toda a energia que faltava nela. A gente consegue ver muito de perto os efeitos da Blackwall em uma pessoa. Dá pra ver nesses momentos finais o quanto que a Blackwall tá corrompendo e deteriorando ela de dentro pra fora. Ela pode ser uma hacker fenomenal no mundo virtual, mas ela não consegue nem dar um passo sem apoio no mundo real. Esse fim é um final bem egoísta. A gente tenta se salvar a troco de um banho de sangue enorme de milhares de pessoas, enquanto a gente tenta fugir pro lugar que a gente tem que ir. E é um fim que é em torno de você passar a perna em um monte de pessoas e trair muitas pessoas, assim como a Songbird também trair muitas pessoas, incluindo você. O Reed não foi o único que eu traí. Como assim, Song? A matriz neural V. Só dá pra usar ela uma vez. Todo esse tempo ela sempre soube que a cura que ela conseguiu extrair em Dogtown só poderia servir pra uma única pessoa, e ela sabia desde o princípio que você não ia se curar, mas ela precisava que você acreditasse nisso, pra você conseguir ajudar ela. É um momento bem divisivo nesse final, ainda mais porque ainda te dá a escolha de chamar o Reed e trair a Songbird. Só que mesmo se a gente decide não chamar o Reed, ele aparece de qualquer jeito pra tentar forçar a gente a tomar a escolha do lado dele e entregar a Songbird, porque nesse estado ela meio que tá inofensiva de tão ferrado que ela tá pela Blackwall. Mas naquele ponto, depois de tudo que a gente passou e depois de tudo que a gente fez, não faz mais sentido ir atrás do Reed. Mesmo que a gente tenha sido traído, eu consigo muito bem ver o V na Songbird. Ambos eles só estão tentando sobreviver de toda forma possível, de uma parada que caiu no colo deles, como consequência deles serem quem eles são, tentarem ser alguém. É claro que o V entrou nessa pra se salvar e isso foi meio que prometido pra ele pela Songbird. Mas depois de tudo isso, depois de entender exatamente o que os Newa queriam com ela e que não é só proteção, e o Reed em querer decidir o que é melhor pra ela, achando mesmo que os Newa só querem ajudar ela, sendo que na verdade muito provavelmente o que vai acontecer é que assim que ela ser salva, ela nunca mais vai conseguir ver a luz do sol, por exemplo. Ela vai virar um rato de laboratório. É que a gente sabe qual que é a escolha certa. E o pior de tudo é que é notável o esforço que o Reed faz pra se enganar de que os Newa é a escolha certa. Afinal de contas, ele meio que só quer o bem dela. Talvez por ter que carregar a culpa dele ser quem recrutou ela anos atrás. De ter a culpa de quem transformou ela numa arma. Mas ele se recusa em deixar ela aí. Ele prefere que ela seja presa pra sempre do que com o perigo de ser morta pela presidente. Que é o que leva a gente a essa encruzilhada. O Reed ou a Song. Independentemente do que você escolher aqui, só um deles vai viver. Eu acho que não ironicamente o final mais poético pra Phantom Liberty é enfiar uma bala na cara do Reed e lançar a Songbird pro espaço. Mesmo que isso resulte na gente não conseguindo a ajuda que a gente precisava, e mesmo que a Songbird tenha carregado a nossa cura pro nosso problema, mesmo que isso mate o Reed. No fim, isso tudo pelo menos valeu a pena, pra ela pelo menos conseguir se salvar disso e ser livre, nem que seja por um pequeno espaço de tempo. Porque eu acho que com o final dessa história, o que fica sobre Cyberpunk 2077 como um todo também, é o tanto que essa história é sobre você ajudar pessoas que estão na beira do beco sem saída a encontrar uma luz também. Pessoas que iriam encarar a morte logo logo ou que não tem nenhuma perspectiva pra vida delas. O V pode fazer isso tudo, ajudar dezenas de pessoas a pelo menos ter uma vida um pouco mais feliz e conseguir até se salvar, deixando o Johnny pra trás e conseguindo meses de vida até que o Relic termine de matar ele. Ou dar o corpo dele pro Johnny, uma vez que ele conseguiria viver por muito mais tempo que ele, mesmo contra a vontade do próprio Johnny, que consegue entender o tanto que o V se esforçou pra conseguir sair vivo. Mas independentemente de todas essas escolhas, o caminho inteiro de Cyberpunk me fez olhar pra ele como um dedo do meio pra morte. O caminho que o V traça levaria ele pra morte em quase todas as escolhas que ele poderia tomar. Algumas delas poderiam até dar uma resolução, mas quase que inútil. E o V vai morrer. Eu gosto de acreditar que em certos momentos ele até sabe que ele vai morrer, mas ele não vai fazer isso sem antes dar um trabalho do caralho pra todo mundo que tem culpa nisso, incluindo a morte. A história de Cyberpunk não termina bonito de nenhum jeito que você possa imaginar. Vai ter algum final decente que pode até se considerar bom, outros que eu acredito que tem males que vêm para o bem, como por exemplo o final do Johnny, onde o V deixa o Johnny controlar o corpo dele, e alguns dos amigos que ele fez ao longo do caminho ligam pra ele perguntando o que tá acontecendo, por que ele não responde mais. Outros saem de Night City porque o V ter morrido era o estopim que faltava. Mas eu gosto dessa ideia de superar o que de ruim essa cidade tinha preparado debaixo dos panos e olhar na cara dela com um sorriso no rosto enquanto manda ela se fuder, igual o Johnny fez, só que agora sem cometer os mesmos erros que ele, tentando salvar todo mundo que dá pra salvar, ou pelo menos
ajudar com o pouco do tempo que te falta.